Show de bola, Caio. Salve, salve. Seja bem-vindo, meu caro, para essa discussão riquíssima aí para a gastronomia. Seja bem-vindo. Boa. Vamos que vamos, hein? Primeira coisa, Caio, muito obrigado aí pelo aceite do convite aí, cara, porque Claro, nossa proposta, velho, é falar com a galera que curte gastronomia, com o cara que está estudando, com o cara que é profissional e com o cara, velho, acima de tudo também, que quer migrar de área. Tem muitas figuras assim, que pensam em ir para a gastronomia, gostam do cenário, tem alguma coisa que identifica com essas figuras ali. E você é um cara muito importante para falar de várias dessas histórias. Para a gente, então, muito obrigado por aceitar esse convite, meu caro. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre esses temas que eu acho que são tão importantes, né? O pessoal, às vezes, no curso fica um pouco perdido, eu acho que eu vejo isso com os próprios estagiários do Alma, às vezes eu conto um pouco da minha história, dou uma dica e eles ficam, é super valioso isso, né? Sensacional, exatamente, cara. E essa interação, às vezes a galera aqui, né, não ia lá no Alma, ou você não ia ter tempo de bater esse papo. Então é legal a gente pegar essa opinião de Exatamente. quem está lá no meio da cozinha, vivendo, né, cara, essa loucura toda das panelas, para ouvir um pouquinho essa galera. Primeira coisa, cara, que eu queria te falar aqui e já apresentar para a galera, assim, é que fazer uma pequena apresentação sua, assim, mas eu queria que você continuasse, porque você é um cara que está no mercado tem relativamente pouco tempo, mas a gente já tem alguns prêmios aí, né, e algumas participações muito importantes no cenário da gastronomia mineira e brasileira, cara, assim. Então a gente já tem aí, eu acredito que você já tem experiências muito importantes para compartilhar. A gente vê também o seu início ali, vamos dizer assim, uma chama se acendendo ali numa passagem sua nos Estados Unidos, né? Queria que você falasse um pouquinho disso. Depois a coisa do Dry Age e depois o Alma, né, cara? Que história bonita que é essa. Eu já tive ali no Alma com o Ramé, no Trindade também com o Ramé, fazendo alguns eventos e tudo mais. E o Ramé é uma figura incrível, grande abraço, Ramé. Mas eu queria, show de bola, eu queria que você falasse um pouquinho disso, cara, essa jornada do início até chegar no Alma. Conta aí pra gente. Vamos lá, Adriano. Essa estrada minha da primeira vez que eu entrei na cozinha profissional até hoje, vai um pouquinho mais, tá fazendo aí, fez 10 anos. Mas, pô, o pessoal olha e fala, 10 anos de cozinha, né? Mas não foi assim. No meio disso, teve outros 2 cursos de faculdade, teve muita coisa acontecendo, né? Mas olhando para trás, vi que muito do que eu sentia 10 anos atrás, eu sinto hoje na cozinha do Alma. E como é que foi minha história? Eu cursava um curso que se chama Ciências do Estado, na UFMG, é um curso que fica dentro da Faculdade de Direito, próximo de Ciência Política, né, de Gestão Pública, um misto dos dois. E eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. E eu já estava um pouco decidido a mudar para o direito. E aí eu fui fazer esse intercâmbio e, por um acaso, eu caí num emprego numa cozinha que, na verdade, não é um tipo de cozinha que a gente renega um pouco, que é a cozinha de fast food. A minha primeira cozinha que eu entrei foi num Wendy's, que é um fast food que tem até em São Paulo, né, que é aquela menininha da trancinha. Sim, sim. E eu passei um tempinho no Wendy's, um mês mais ou menos, até que eu consegui um emprego num restaurante de altíssimo nível, que era dentro de um condomínio de luxo e tal. E comecei no lugar que eu falo, e o pessoal fica me zoando quando eu falo isso lá no Alma, mas eu acho que todo mundo devia começar na pia. E eu comecei na pia, eu lavava prato, e não sabia cozinhar nada. A única coisa que eu fazia era um misto quente, que eu tenho história legal desse misto quente, depois eu vou contar. Exatamente, que é um clássico, já virou um clássico, né? Já fiz ele em aula, mas assim, eu só fazia o misto quente em casa, que é tipo o café da manhã, que até criança faz, né? E aí, quando eu entrei na cozinha, eu me preocupava muito em estar com a pia sempre limpa, lavar tudo rápido, porque também, se demorasse, o chefe já brigava. E eu comecei a prestar muita atenção nos cozinheiros. E aquilo me interessava muito. E eu virei para o meu chefe, eu trabalhava no turno da noite, eu chegava 4 da tarde para trabalhar. E eu falei, chefe, se eu vier de manhã,
eu posso ficar perto dos cozinheiros e aprendendo alguma coisa? Ele falou, pode, você só não pode bater o ponto, né? Que a gente não pode te pagar para isso. Não, tudo bem. E aí eu me interessei, comecei a chegar mais cedo e comecei a ajudar na confeitaria, porque tinha uma confeitaria dentro do restaurante que fazia pão, bolo, essas coisas de fermentação mais longa. E comecei a ajudar com as coisas que nenhum cozinheiro queria fazer, né? Então chegava aquele sacão de ostra, quem ia limpar a ostra e abrir a ostra era eu. E eu achava maravilhoso fazer. Experiência, exatamente. Eu achava lindo, tinha 19 anos, então tudo era bom, né? E aí até o dia que teve um cozinheiro que ele tinha que começar a ir embora mais cedo, por conta de um arranjo com a mulher dele, que ela trocou o horário no trabalho. Eu sei que 9 horas da noite ele tinha que ir embora. E ele era do Garde Manger. E aí o chefe falou, você quer a partir das 9 pegar essa praça, até fechar a cozinha, que era 11 horas? Eu falei, vamos embora. E aí, assim, a condição era que até as 9 o meu tanque ele tinha que estar 100% limpo e que eu tinha que ir embora junto com todo mundo, eu não podia fazer hora extra. Aí eu falei, tudo bem. E aí eu trabalhava igual um louco até 9 horas, eu ia para a praça de sobremesa, né, porque era entrada free e sobremesa, mas nessa hora era só sobremesa, né, já não tinha cliente novo chegando no restaurante. Uhum. E aí, quando acabava, eu corria de novo no tanque para acabar com tudo o mais rápido possível e não tomar xingo do chefe. Foi muito legal essa experiência, mas quando eu voltei para o Brasil, eu troquei de curso, entrei no direito, fiz a faculdade, me formei, e aquilo ali despertou meu olhar para a cozinha. Eu gostei muito, virou um puta hobby na minha vida, uma paixão, e eu sempre fui cozinhando, mas de uma forma completamente amadora. Uhum. Até que em 2017, já era advogado, trabalhava num grande escritório aqui de BH de direito tributário, eu vi um documentário sobre carne. É um documentário, eu não sei se ainda tem no Netflix, mas eu vi no Netflix, apareceu como sugestão para mim, Steak Revolution. Uhum. Não sei se você já viu, você conhece? Sensacional, já vi, conheço. Sensacional. E aí, assim, são 2 chefes que eles saem em busca da melhor carne do mundo, né? Uhum. E eles não vão só em restaurantes, eles vão, tipo, em frigoríficos, em lugares de maturação, em criação. Sim. Eles vão o processo investigar várias áreas. E eu lembro que a primeira cena é no Peter Luger, que é um restaurante lá de Nova York, que fica no Brooklyn, né? Uhum. E mostrava a câmara de maturação do Peter Luger. Aquela câmara, assim, você vê aquela carne preta. Isso em 2017, não tinha ninguém fazendo isso aqui, né? E aí eu olhei e falei, o que é isso? Eu não tinha nem ideia que era dry aged. Eu dei pause no documentário, eu sou muito curioso e muito ansioso. Eu sei que 15 minutos depois eu tinha comprado uma geladeira no Mercado Livre e falei, cara, eu tenho que provar isso. Isso tem gosto de quê, né? E aí, junto com um amigo, eu comecei a fazer dry aged de brincadeira e acabou se tornando a Umami Steaks, que existe até hoje. Foi a primeira empresa a fazer dry aged no estado, de forma comercial, né? Até hoje, eu vejo que o Paulinelli, às vezes, ele faz também, faz um dry aged legal, e a Umami continua vendendo. Não conheço ninguém que vende além dos dois. Uhum. Hoje eu saí da Umami para poder me dedicar 100% ao Alma, mas o Gui, que era meu sócio lá, continua tocando, quem quiser comprar com ele, tá aí. E aí, isso me possibilitou uma aproximação da gastronomia muito forte, porque tinha chefes de cozinha que compravam comigo, que queriam saber, e foi quando o Ramé me convidou para dar aula no Alma sobre dry aged. Que legal. E naquelas aulas, a gente tinha que se desdobrar e estudar muito e correr muito atrás, porque uma coisa é você fazer um prato legal, outra coisa é você dar uma aula sobre um prato legal, né? Uhum. Você sabe melhor do que eu, mas assim, você tem que saber tudo daquele prato e extrapolar, né? Porque, poxa, vai vir pergunta de coisas que estão extrapolando aquele preparo. Isso. E a cada aula, eu tinha que trocar o menu todo. E aí eu comecei a ver que, assim, cara, eu gosto muito mais de dar aula e de cozinhar do que do próprio processo do dry aged, né? E aí eu comecei a me aproximar mais dos chefes de cozinha que compravam comigo, né? Me interessar mais pela vida deles do que pela minha produção mesmo de carne. Uhum. E aí, ao mesmo tempo que eu advogava, né? Não tinha largado o direito. E aí eu fui fazendo essa transição, que foi algo muito orgânico. Eu não tinha um plano. Eu não falei, eu vou fazer isso porque eu quero ser chefe. Eu não pensava assim, eu quero ser chefe de cozinha. Foi algo que foi acontecendo.
E aí teve um passo que foi... Eu falo que assim, tem 2 pontos muito importantes nessa transição para mim. O primeiro foi quando eu comecei a dar aula no Alma. E o segundo foi quando o Fred me convidou para fazer menu degustação no Trindade. O Fred, ele tinha um projeto muito legal lá, que era o Amigos de Quinta, né? Já fiz Amigos de Quinta com eles lá. Já fiz. Ah, legal. Legal. E a ideia é muito boa, né? É muito boa, você tá louco. É muito boa. E aí ele me chamou e eu fazia quinta sim, quinta não. Eu fazia 2 por mês, assim. E aquilo foi muito legal, porque foi a primeira vez que eu tive a chance de comandar uma brigada, né, de cozinha e marchar um serviço. E a gente era meio doido, a gente colocava 120 pessoas no Trindade e fazia menu de 7 tempos. Muito bom. E assim, e deu certo, foi super legal. E aí, eu dei um passo na advocacia, que foi sair do escritório que eu trabalhava e montar um escritório pequeno com um amigo meu, porque aí me daria mais flexibilidade, né, de eu poder fazer esse tipo de evento, tirar um dia de folga, enfim. E aí o passo final foi em dezembro de 2018, quando o Ramé me convidou para assumir a chefia do Alma. Ele tinha ficado um tempo afastado do projeto e ele estava voltando, queria que eu assumisse a casa, né? A gente faz uma chefia conjunta, porque ele faz uma espécie de curadoria e a gente pensa no cardápio junto, no conceito. Acabou que essa negociação dependia de algumas questões societárias que desenrolaram até fevereiro de 2019, eu assumi o Alma. E eu ainda fiquei um mês, que foi um dos meses mais loucos da minha vida, que foi o mês de março do ano passado, que eu fiquei no escritório e no Alma, porque eu ia sair do escritório, mas eu precisava fazer uma transição com o meu sócio, eu precisava passar meus clientes para ele. Sim. Então eu trabalhava no escritório de 7 da manhã às 2 da tarde, 2 da tarde eu ia para o Alma, e como eu tinha acabado de assumir a casa, eu ficava lá até 2, 3 da manhã. Então foi um mês que assim, eu trabalhei muito, e quando começou o mês de abril, eu encerrei totalmente minha carreira na advocacia, acho que eu não volto mais. Acho que você já está num bom caminho, cara. Não volta para trás, não, pô. Pois é, assim, eu sempre gostei de advocacia, eu não era um advogado que não gostava de advocacia, mas eu sou 200 vezes mais feliz na cozinha, acho que realmente é meu lugar, e estou muito feliz onde eu estou, assim. Show demais, que história bonita, hein, Caio? Muito legal, cara. E assim, do lado de umas figuras foda também, né? Porque o Fred é um cara muito foda, que eu respeito muito o estilo do Fred, a técnica dele e a forma que ele conduz a cozinha também. Em algumas ocasiões tive com ele. E o Ramé é um cara fodástico também. Não tem nem palavra. Não tem nada para falar dele. E assim, eu falo, às vezes as pessoas falam assim, pô, mas você tem 2, 3 anos de cozinha e você já tá... Eu falo, gente, o que aconteceu comigo é um negócio um pouco fora da curva, porque eu tive algumas pessoas ao longo desse caminho que elas me carregaram no colo, né? E uma coisa que eu acho que é o justo de ser feito, eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu falo dessas pessoas. Então, assim, tem algumas outras pessoas ali, além do Fred e do Ramé, né? Eu pontuei porque foram 2 momentos muito importantes, mas, poxa, o cara que abriu as portas para mim da gastronomia aqui em BH foi o Felipe Galastro. O Galastro é outro cara foda também. O Galastro é um cara que ele... Engraçado, né? Quando eu fiz o meu primeiro teste de carne, que a gente tinha carne disponível para vender, eu lembro, na Umami, eu lembro que a gente tinha, tipo, 10 steaks. Dava 10 steaks de 300 gramas, que eram lotes muito pequenos, né? E aí, eu virei pro meu sócio e falei, cara, não vamos vender 10 steaks, vamos escolher uma galera e vamos dar essas carnes pra galera provar, até porque a gente precisa desse feedback, né? E eu lembro, assim, eu não conhecia o Galastro, mas o Galastro, ele tinha curtido uma foto no Instagram da Umami. E eu falei, cara, esse cara aí, ele ganhou um prêmio, que ele tinha acabado de ganhar um prêmio de chefe revelação, né, no tempo cervejeiro da Baker, o prêmio da Encontro. E eu falei, pô, vou mandar essa carne para ele provar, porque eu queria o feedback de alguém que entende, né? E o Galastro de carne, eu conheço poucas pessoas que entendem como ele. E aí, quando eu mandei para ele, ele curtiu pra caramba, colocou na Baker e a gente se tornou muito amigo. Então, ele foi o cara que me apresentou o Ramé, me apresentou o Fred. A esposa dele, que hoje eu tenho a sorte dela trabalhar comigo no Alma, ela chefia a parte de eventos, né, que é a Ana Gabriela Costa.
Ela é uma pessoa que eu falo que eu tenho uma gratidão eterna por ela, porque ela me ensinou a receita mais importante para qualquer cozinheiro brasileiro. Foi ela que me ensinou a fazer um feijão decente. Então, Sensacional. E o último que você postou aí foi foda, hein, cara? Você viu? gostou? Porra, Foi, aquele lá eu fiz fora da pressão, aquele que a gente faz com o tempo, né? sensacional. E cheio de técnica, cheio de detalhe, assim. Você colocou acho que vamos falar assim, um volume de informação muito rico, né, cara? E eu acho que você faz muito bem isso, Caio. Você acha que, continuando esse papo aí, você acha que uma habilidade importante, velho, a gente tem falado muito aqui com essa galera que está escutando a gente, de habilidades, né, dessa galera para entrar na cozinha, para ficar mesmo, velho. Depois eu quero que você fale um pouco mais disso, o que você acha que é fundamental para o cara entrar nesse mercado, ficar mais. Voltando ao assunto lá do feijão, do Insta, aquela coisa toda, você acha que é uma habilidade importante para o cozinheiro, velho, dominar essa coisa da ferramenta da rede social, velho? Eu acho importante, mas o que eu tenho visto hoje em dia é o seguinte, que é importante, eu acho que todo mundo já se tocou disso, né, ao longo dos anos. Então, não adianta só eu cozinhar um prato bonito, eu tenho que sacar alguma coisa do Instagram, porque isso é uma plataforma importante. Uhum. Só que é o seguinte, eu vejo isso como uma escadinha. Você sabe disso, você está dentro aí da faculdade, você vê aluno todo dia, e eu vejo que tem muita gente querendo pular etapa, às vezes. Boa. Então é aquele lance, eu tenho um snack que eu postei ontem, inclusive, no Instagram, né, que é o bolinho de galinhada. Uhum. E é um snack que, assim, é um dos que eu mais gosto, é um bolinho, não tem nada demais nele. Mas tem muita gente que quer fazer um bolinho de galinhada e talvez nunca fez uma galinhada. Isso Nossa, rola muito. Nossa, velho, que analogia fantástica, hein, velho? Essa aí. Sensacional. E assim, eu lembro que quando eu fui fazer esse bolinho de galinhada, quando eu comecei a pensar na ideia dele, eu tinha pensado numa base de arroz, né? Tipo um suflado de arroz com um ragu de frango em cima. E depois eu pensei, conversando, inclusive acho que foi com a Ana Gabriela, eu pensei, cara, a coisa mais importante da galinhada é a textura do arroz. Então eu não posso perder essa textura do arroz, eu tenho que morder arroz, né? Uhum. E aí eu acho que a gente só entende essas coisas quando a gente conhece aquela receita, quando a gente o que é importante numa galinhada? É porque tem 200 versões de galinhada. Então, assim, o que caracteriza uma galinhada? Né? O que caracteriza um risoto? Né? Por exemplo, um risoto, para mim, se eu fosse falar aqui coisas básicas de um risoto, eu acho que tem que usar o arroz arbóreo carnaroli, tem que entrar com vinho e tem que ter uma mantecatura no final. Uhum. Tipo, sei lá, são conceitos básicos que eu penso no risoto, né? Pensei agora, posso ter esquecido. Uhum. Bom fundo, aquela coisa toda. E se a gente não conhece a estrutura, a gente não pode evoluir dentro disso. Uhum. E eu acho que com a rede social é a mesma coisa. Não adianta uma pessoa achar, tipo, eu vou investir na minha rede social aqui, porque a rede social é importante. Cara, constrói a sua base. Se construa, se forje um cozinheiro razoável, né? Não estou falando para ser incrível, né? Ninguém está falando, poxa, seja o Márcio Bottura. Mas vamos ser um cozinheiro razoável, vamos entender do que a gente está falando. E o que eu acho muito importante da rede social para quem está se formando ainda é ter boas referências. Porque a gente fala de trabalhar bem o Instagram, a gente pode trabalhar bem o Instagram, a rede social, de duas formas. Como um protagonista, um agente que está trazendo informação, ou como um usuário, alguém que está recebendo a informação. E você trabalhar a sua rede social como alguém que está recebendo informação de uma forma positiva, talvez seja mais importante do que postar conteúdo interessante. Porque você fazer o filtro desse mar de informações que tem é um desafio imenso. E na nossa vida, o que a gente constrói é com base no que a gente teve de referência. Então, assim, poxa, a gente estava discutindo um dia na cozinha sobre alho. Eu gosto do alho bem dourado. A Ana, ela já gosta do alho um pouco menos dourado. Por quê? Porque a minha referência, eu fazia o alho igual dela. Até o dia que eu comecei a cozinhar com o Flavinho do Chapuri. E o Flavinho, eu dourava alho, e ele falava, ô, Caião, doura esse alho aí. Tá pouco ainda. Quando o alho tava quase queimando, a gente entrava com a cebola. Aí, beleza. Aí, a minha referência é essa. Então, se você não faz um filtro importante aí de quem que você está seguindo, as suas referências vão ser ruins.
Aham. Né? Então, assim, a dica que eu dou para quem está na faculdade, para quem está se formando como profissional da gastronomia é: escolha bem as suas referências. Veja quem são essas pessoas que você quer acompanhar, que você quer seguir o trabalho, as pessoas que você vai se inspirar, né? Isso, para mim, eu acho mais fundamental para a galera aí do curso de gastronomia mesmo. Muito bom, cara. Acho que você falou de duas coisas assim fundamentais que eu peguei aqui, muito importantes para essa galera que está entrando, para a galera que já está e para a galera que às vezes quer migrar de profissão. Três coisas, né? A primeira é que você fez vamos falar assim, uma troca gradativa. Isso aconteceu comigo também e acho que é uma excelente dica, assim, né? Cuidado com a troca, façam com calma para sentir, né? Como que faz. A outra questão, cara, muito importante, você está falando de base. Você é um cara muito preparado, né? Assim, você não está só preparado na gastronomia. Inclusive, você está muito preparado para compreender esse processo do digital, né? Tá claro isso, cara, que você está preparado para compreender essa informação que está chegando, por que você está propondo de levar a informação para outra pessoa. Então, você está falando de uma preparação que vai muito além. Então, tocou num ponto muito importante da preparação, né, cara? E a outra coisa, a terceira, eu acho que é uma coisa do contato. Você falou uma coisa muito importante, cara, que você teve um contato legal com pessoas legais. Algum toque sobre contato, cara? Assim, acho que base, você falou muito foda, muito importante. Não dá pra gente seguir sem a base. E o cara tá atropelando, tá fazendo bolinho, mas não sabe fazer galinhada. Muito foda essa consideração sua. Mas você tem alguma sugestão aí pra galera sobre contato, networking, né? Porque às vezes o cara não faz o networking e o cara quer estar lá no topo, velho. E rede, né, cara? Contato é tudo. Sim. Eu vou te responder isso, eu vou só te falar só mais uma coisa sobre as bases, porque eu acho isso tipo a coisa mais importante assim da cozinha, porque é a gente se afastar desse deslumbramento. E a gente chegou num ponto da cozinha que as pessoas pensam tipo assim, poxa, eu tenho que fazer uma comida autoral, né? E cara, não tem nada de errado com fazer clássico. Você pode ainda mais estando em Minas, né, cara? Ainda mais estando em Minas, né? Eu falo, assim, há pouco mais de um mês atrás, eu fui, uns 2 meses atrás, eu fui almoçar no Chapuri com a minha família e ver o Flavinho sentando na mesa e contando história do torresmo e aquilo ali, tipo, enche meu olho d'água, né? E aquilo ali, cara, não tem nada de autoral naquilo, é um frango com quiabo. E ele para mim, ele é a maior referência de cozinha, de cozinheiro que a gente tem aqui hoje em Minas Gerais, assim, pelo que ele representa, né? Então, assim, eu acho que as pessoas têm que entender isso. Não tem nada de errado. Pô, hoje eu postei uma receita de um carbonara, por exemplo, que é uma coisa extremamente simples. Cara, faça um carbonara bem feito. Não é fácil, assim. Não é todo mundo que faz um carbonara bem feito. Domine esse carbonara, né? Domine um risoto. Então, assim, essas bases eu acho que são mais importantes do que as pessoas pensam. E é porque ontem eu estava conversando até com a Marcela, que é sua aluna, que ela estava aqui assistindo a gente aqui agora. Eu vi ela aparecendo aqui no Instagram, a Marcela, dizendo que ela é estagiária no Alma. E a Marcela falou, chefe, como que você faz para criar um prato? E eu falei, olha, cada um tem um processo criativo, né? Tem gente que vai de trás para frente, outro vai de frente para trás. Eu gosto sempre de pensar numa base clássica, porque se é clássico, tem um motivo para ser clássico. Então, pô, eu quero pensar num snack de frango. Pô, beleza, pode ser... Vamos pensar nas bases clássicas mineiras? Frango ensopado, frango com quiabo. E aí eu vou nessas bases e penso de onde que eu posso sair. Então, assim, os clássicos são muito valiosos. Então... eu sou um cara que eu gosto muito de inventar moda, eu sou um cara que eu faço cozinha de certa maneira autoral, mas assim, eu sou fã de clássico. Então, eu queria falar isso, porque eu acho que a gente tem que valorizar mais os clássicos, né? E valorizar mais quem está fazendo a mesma comida há 30 anos do mesmo jeito, porque o ouro na cozinha não é invencionismo todo dia, o ouro na cozinha é consistência, regularidade, né? Você fazer todo dia a mesma comida, pô, isso é inacreditável. Mas assim... Com o mesmo resultado, né, Caio? Assim, entregar essa regularidade é muito difícil, né, cara? Exatamente.
E você vê restaurantes em BH, tipo o Tastevan, né, que tá ali do meu lado. Nossa. Poxa, o que você vai falar de mal do Tastevan? E o cara tá com o mesmo cardápio, tem prato que tá lá desde que abriu, né? O que a gente vai falar do Ivo? O Ivo, ele tem prato que tá lá há 30 anos, cara, e é isso, né? Mas, assim, o que você me perguntou sobre contatos, né? Quando começou esse lance todo do coronavírus, eu fiquei meio para baixo, acho que todo mundo ficou, né? Porque eu tava, entre aspas, começando o ano, né? O ano começa até abril, e foi meu aniversário no começo de abril, e aí sempre quando vai chegando no aniversário a gente fica meio reflexivo, né? E eu comecei a pensar, tipo assim, cara, como que eu consegui isso rápido desse jeito, né? E eu cheguei a uma conclusão, e é o que eu avalio quando eu vou receber um estagiário ou um cozinheiro novo. Eu nunca avalio se o cara salteia a panela mais rápido que o outro, ou, sabe, uma técnica assim não é importante, porque eu acho que técnica a gente super ensina, né? Isso não é um problema, lógico. Mas teve um ponto, assim, na minha trajetória, que ele é muito marcante. Eu aproveitei cada pequena oportunidade que eu tive na minha vida, como se ela fosse, na minha vida na cozinha, né, que eu digo, como se ela fosse a melhor oportunidade do mundo, como se nunca mais fosse acontecer alguma coisa daquele tipo. Então, assim, eu tenho algumas coisas que me marcaram muito, e tem uma que foi quando eu realizei que o direito já era na minha vida. Eu formei na UFMG, Direito, e eu estava preparando um projeto de mestrado. Eu atuava em direito tributário, e aí eu estava preparando esse projeto de mestrado há uns 6 meses, e aí eu precisava de uns 4 dias para finalizar ele. E eu estava quase finalizando, e quando foi numa quinta-feira à noite, e eu tinha que entregar na segunda. E era o tempo que eu precisava, aquele negócio que você deixa de fazer em cima da hora, né? Quando foi na quinta à noite, o Flavinho do Chapuri me ligou e falou assim, Caião, eu tenho uma vaga na minha equipe para ir para o Festival de Tiradentes. Bora comigo? Nós vamos fazer um jantar na sexta, amanhã, né? Nós vamos fazer um evento no sábado, no domingo tem não sei o quê. Aí eu respirei e eu acho que não demorou nem 30 segundos para eu tomar a decisão. Eu falei, não, vamos embora. E aí eu pensei, pô, quando eu chegar no hotel eu escrevo e tal. E depois eu falei, não vai dar para escrever, né? Vamos... Já era o projeto de mestrado. E aí, ou seja, na minha cabeça, aquela oportunidade era assim, cara, eu preciso agarrar essa oportunidade porque isso daqui pode ser que nunca mais aconteça na minha vida. E aí, eu lidava com essas oportunidades da forma que eu acho o jeito mais construtivo possível. Eu buscava entender que naquele momento, seja com o Fred, com o Flavinho, com o Ramé, com o Galassi, com a Ana, ou se eu for na sua cozinha, e tiver, se você me chamar, pô, vem cá para eu te mostrar um negócio, cara, naquele momento que eu tô ali, eu tô entregue para aprender com alguma pessoa. Eu não tô ali para dar um show, eu não tô ali para mostrar que eu sou foda, não é nada disso. Eu tô ali para receber algo que essa pessoa possa me oferecer. Então, eu acho que é muito importante nesses momentos, e eu sei que os alunos têm muita oportunidade de participar em evento, de ajudar esses grandes chefes, né? E, cara, humildade e postura são duas coisas que você não ensina para ninguém. E quando o cara é humilde, quando o cara tem uma postura legal dentro da cozinha, e quando ele deixa claro para você, olha, eu estou entregando a minha carreira nas suas mãos, mesmo que seja só por um serviço, mesmo que seja só por uma noite. Hoje à noite, eu estou confiando a minha carreira nas suas mãos, me ensina o que você tem de melhor. Cara, o prazer é outro, de você pegar, ensinar e batalhar, e a pessoa pode errar 10 vezes. Se você vê que a pessoa está aberta para aprender, você ali que está na posição de chefe, você vai dar o seu melhor para que aquela pessoa saia da sua cozinha melhor do que ela entrou. Claro. Ô, Caio, me permita fazer um adendo na sua história aí, velho. É muito importante você falar isso, de humildade, né? E essa coisa assim de estar aberto para aprender e tal. Queria contar uma história rápida aqui, cara. Nós estávamos o ano passado em Tiradentes, Festival de Gastronomia de Tiradentes, e eu estava lá com a equipe do Senac, né? E estava também atuando com algumas aulas e tudo mais, mas acima de tudo, em todos os momentos, gerenciando toda a equipe ali do Senac que atua no festival.
festival maravilhoso, né? E especial, né? Exatamente, cara. E aí, eu faria no último dia, né? Eu fiz, né? Mas na ocasião ali eu faria no dia seguinte, que era o último dia do festival, um arroz de quintal e tudo mais. E a ideia era a gente percorrer as barraquinhas locais e pegar um pouco de alimento com a galera, né? Com os parceiros, os amigos. E eu tive, Caio, assim, para minha surpresa, muitas negativas, algumas, muitas não, mas algumas negativas. Ah, não posso, não, tá contado, aquela coisa toda. Mas eu queria contar isso para a galera pelo seguinte: a gente se conhecia muito mais de rede social, né? E não presencialmente. Eu tive ali na barraquinha, o Caio fez um arroz muito sensacional, foi um negócio incrível, a linha de sabor ali, né? E a aula que você deu lá, Caio. E aí no final eu bati um papo com você e você falou assim: não, passa aí amanhã, eu acho que eu tenho isso, acho que eu tenho aquilo, me deu várias possibilidades. No final das contas, a gente teve um monte de contratempo, eu nem peguei a carne com você, mas você foi super solícito, né? E assim, na posição que estava, eu poderia falar: não te conheço, não sei, dizer, não fazer esforço para conexão, ou enfim, para ter humildade ali, para estar oferecendo uma parceria para alguém que você nem conhecia direito, enfim. Então, acho que essas coisas aí você tá dando essa caixa das palavras aí, eu estou exemplificando porque é muito importante. Então, obrigado. Essa é uma das... boa lembrança, eu lembro disso. Uma das coisas que você faz muito bem, né, cara? E eu lembro que assim, o Flavinho fez uma coisa parecida, que ele fez na Casa da Insanidade ano passado, um caldeirão, né? E aí cada cozinheiro dava um ingrediente. E aí, 3 horas da manhã, ficava pronto o sopão. E é engraçado porque, tipo, eu acho que ele fez isso uns 3 dias. E tinha dia que ficava bom, tinha dia que ficava melhor, tinha dia que não ficava tão bom, porque cada um oferecia um pouco para construir ali, né? E isso é muito legal, essa ideia. Foi a sua ideia também. E assim, o que eu gosto de pensar é que, cara, eu acho que nós que estamos servindo como referência para algumas pessoas, a gente tem um papel que é muito importante, que é o seguinte: a gente, de certa forma, simboliza uma cozinha, que é a cozinha mineira, que ela é muito maior do que eu, do que você, do que o Flavinho, do que o Léo, que o Ramek e o Fred. A gente vai passar por aqui, a gente vai dar a nossa contribuição, e a cozinha mineira ela existiu 200 anos antes da gente, vai continuar existindo mais 1000 depois. Então, a gente tem um papel representativo que a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala, com o jeito que a gente fala. Então, assim, vou aproveitar que isso não está passando na televisão ainda e vou contar um segredo. Por exemplo, eu não sou tão fã de angu. Isso não é uma coisa que eu falo. Eu não vou chegar e falar, eu não gosto de angu, eu não gosto de frango com angu. Eu faço frango com polenta, frango com angu, frango com quiabo. Eu não sou obrigado a gostar disso, mas eu preciso entender do meu papel ali. O meu papel é trabalhar a disseminação daquele prato, porque isso faz parte de uma cultura que é muito maior do que o meu gosto, né? Claro. Então, assim, tem coisas que a gente tem aqui em Minas Gerais e tem coisas que são verdade. Por exemplo, uma vez fizeram uma matéria comigo, eu acho que foi no Encontro, e eu falei assim, olha, eu não troco um porco por lagosta nenhuma no mundo. Sim. E é verdade. Barriga de porco, acho que na ocasião você falou barriga de porco. Eu não troco uma barriga de porco por lagosta nenhuma do mundo, né? Porque isso faz muito parte da minha história. Mas eu acho que, assim, mesmo que eu gostasse pra caramba de uma lagosta, porra, eu aqui como cozinheiro de Minas Gerais, eu tenho que tentar valorizar o que é nosso, porque se eu não valorizar, não vai vir o cara lá de Salvador valorizar, porque o cara tem as coisas dele para valorizar. Então a gente tem um papel, né? E eu acho que como a gente serve de referência para algumas pessoas, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Cara, imagina se você conhecer, sei lá, eu tenho um grande ídolo musical que é o Caetano Veloso. E aí, ano passado, eu tive a oportunidade de estar com o Caetano. Com ele lá. Cozinhar para ele, né, cara? Eu fui lá no Alma jantar, né?
E o Caetano foi incrível, ele foi um cara super simpático, né? Lógico que ele é mais reservado, mas assim, foi um cara incrível. E eu sempre ficava pensando assim, será que eu quero conhecer o Caetano? Porque se o Caetano for um escroto, vai ser uma decepção tão grande. E eu acho que quando a gente serve de referência para alguém, a gente tem que saber que a gente tem essa responsabilidade. Pô, imagina se tem um cara que me segue há 2, 3 anos aqui no Instagram e aí ele vai lá falar comigo e eu sou escroto com ele. Uhum. Sabe, eu acho que não dá. A gente tem que receber todo mundo bem, porque a gente tem um papel, uma função social dentro da gastronomia que é importante. Né? Então a gente não pode deixar sempre isso tanto para pessoas quanto para o que a gente prefere comer ou não, né? Então é isso eu acho muito importante a gente ter isso em mente. Muito bom, cara. Eu queria falar também, cara, de uma coisa que eu acredito que as pessoas, não sei se você concorda com isso, depois você podia falar também assim, uma grande habilidade para se manter, para chegar lá, né? Mas eu queria falar também, antes, como um parênteses, eu lembrei de um negócio aqui, que eu também não sei se as pessoas atinam para isso, cara. Você tem uma construção visual muito bem feita, assim, né? Acho que eu queria indicar o site para a galera aqui, né, velho? Você tem um site super legal, né? Fala do site, ô, Caio, assim, só porque a galera o site é meu nome, Caio Soter. CaioSoter.com.br. E assim, isso é um negócio, é aquele negócio de aproveitar a oportunidade. Então eu lembro que assim, eu tenho uma amiga que é fotógrafa, que para mim aqui em Minas Gerais, ela é uma grande referência de fotografia, que é a Débora Gabrich. Nossa, ela é incrível. Né, eu não conheço, assim, para mim ela e a Nani Rodrigues são as duas melhores fotógrafas de gastronomia, assim, de comida em Minas Gerais. Uhum. E quando eu comecei, eu chamei a Débora e falei, cara, eu quero que você faça as fotos da Umami e tal, e a gente negociou, a gente contratou ela, e ela começou a fazer foto. E aí, às vezes, eu pensava num prato muito legal, e eu fazia o prato, e eu não tinha chamado a Débora para fotografar aquele evento. Eu falei, putz, perdi a oportunidade aqui de fotografar um prato que ficou foda. E aí, lógico que, pô, ninguém tem condição de contratar fotógrafo para fotografar todo o prato que faz. Não dá. Isso até hoje é um negócio que você tem que escolher, não dá para você gastar essa grana. Mas, assim, a gente pensar bem em como aproveitar essas imagens é muito importante. Uhum. Então, cara, eu já olhei um tanto de tutorial na internet de como melhorar minhas fotos pelo celular, porque, assim, alguma coisa a gente pode fazer, né? E eu tenho um pensamento para o Instagram, especificamente, que é o seguinte, o dia a dia, foto que não ficou muito legal e tal, foto do dia a dia, não é nem que não ficou legal, mas foto normal, eu direciono tudo para o Stories. O Stories, ele é tipo um diário, né? Uhum. Ele é tipo, o que está acontecendo no seu dia. O feed, eu gosto de guardar para coisas especiais. Uhum. Porque aquilo ali é o que vai ficar, entre aspas, né, para sempre. Sim. Então, tipo assim, você não vai colocar qualquer coisa para ficar disponível, pô, daqui a 5 anos. Então, você pensa, pô, daqui a 5 anos isso aqui vai continuar sendo legal, e aí eu jogo pro feed. E no meu site, eu inclusive preciso atualizar ele, eu tentei colocar, eu tenho uma aba lá que são os pratos do meu coração, né? Sim. E eu tentei colocar alguns pratos que são especiais para mim, né? Pratos que ocupam esse lugar no meu coração mesmo, de pratos afetivos, pratos que carregam alguma história na minha vida. E tem coisas super simples. Eu tenho a foto de um prato lá, que eu fiz no menu degustação no Alma, que ele foi uma inspiração do Peter Luger, lá de Nova York, que é um T-bone, e eu servia uma fatia do T-bone com uma manteiga noisette. Só isso, é uma fatia de carne num prato branco. Mas aquilo ali tem alguma importância na minha vida, porque, poxa, eu sou um cara, eu comecei fazendo carne. É engraçado, porque ano passado eu dei 3 aulas de cozinha vegetariana no Alma. Que ótimo. E aí, assim, a gente realmente vai evoluindo, vai vendo outras coisas importantes e tal, mas eu gosto de selecionar o que eu tenho de melhor para colocar ali no feed. E o que é do dia a dia, porque assim, a gente faz prato feio também, pô. Né? A gente não dá para fazer prato bonito. Não dá foto, né? Não, e assim, às vezes você nem quer a foto, pô. Às vezes você vai fazer um negócio em casa, né?
Não é sempre. O prato de café da manhã é legal. Você viu? O prato MM, né? Eu falo que todo mundo tem um prato de café da manhã em casa. Que é tipo um prato meio colorido, que é o prato que você toma café da manhã. Mas, assim, eu acho que é importante pensar nessa construção mesmo. E, pô, se você não tem um amigo fotógrafo, não tem grana para pagar um fotógrafo, normal. Isso é difícil. Mas você pode buscar alguma técnica aí, tirar uma foto legal, pensar no empratamento legal, e aí a gente volta para aquilo que eu falei lá no começo. É buscar uma referência legal, né? Isso. Porque às vezes eu vejo umas coisas na gastronomia que eu penso, tipo, esse cara não tem Instagram? Tipo, ele não segue uma galera legal? Porque, tipo assim, às vezes eu faço umas comidas feias pra caramba e aí eu penso, não vou postar isso, porque isso tá feio. Eu consigo distinguir o bonito do feio. E às vezes eu sinto que falta referência para algumas pessoas, né? Tem gente legal, porque a galera posta foto de uns pratos que, tipo, você não entende o conceito, não entende a estética. Não tá bonito, Assim, e aí você fica pensando, pô, esse cara, para ele postar, é porque ele teve orgulho daquilo, em certa medida. Sim. Então, tipo, eu acho que falta a gente buscar essas referências melhores, né? Exatamente. Eu acho que isso, Caio, vai muito... eu queria fazer essa provocação, porque a gente foi para a imagem, mas não adianta ter imagem sem base, cara. E às vezes o cara até consegue o fotógrafo e tal, mas o cara não vai conseguir produzir uma coisa coerente, né, cara? Então precisa... Eu acho que tempo também, né, Caio? Assim, independente do seu tempo, entre aspas, né? Ser pequeno, assim, ou menor um pouco para o cara chegar onde você está, né? Porque às vezes o cara fica ali muitos e muitos e muitos e muitos anos para galgar esse lugar, mas independente disso, cara, você tem uma história que é anterior a isso, né? E uma história de preparação, né? De pensamento, de estudo, de busca. Então, é uma linha coerente, construída muito coerente. E eu acho que o tempo, né? Acho que o tempo fala muito isso, né? Eu acho que tem a ver também pelo seguinte. Poxa, a gente pensa quem está começando um curso de gastronomia aí tem 18, 19 anos. Né? Você vai sair do curso com 20 a 21, em média, né? Eu sei que tem muita gente que largou outro curso, então já entra mais velho. E assim, coincidentemente ou não, os melhores estagiários que eu tive no Alma são pessoas que fizeram outra coisa antes e acabaram indo para gastronomia e que chegaram no Alma mais velhos. E mais velho que eu estou falando, assim, eu não sei se foi sua aluna, mas eu tive uma estagiária do Senac que foi muito boa, que é a Tatiana Daibert. Não sei se ela foi sua aluna. Ela foi antes de mim, mas eu sei quem é, conheço ela, assim, das redes. E a Tati, assim, a Tati, ela tem 40 anos e fez direito também, e aí se descobriu na gastronomia. E tem a Marcela, que eu comentei aqui, que fez arquitetura antes e tal. E eu não tô falando só de 40 anos, não. Às vezes uma pessoa de 23 anos, tá lá, 24, 25. Só que tem um negócio na vida que é importante pra caramba em qualquer área, que é maturidade. E assim, e não tem como não tem segredo para isso, é tempo. Então eu acho que é o que você falou, né? Pô, você tem uma história pregressa. Eu tenho, assim, porque eu vivi muita coisa fora da gastronomia que me deu umas habilidades necessárias que eu consigo reverter na gastronomia, porque a gastronomia não é só técnica de cozinha, né? Então, isso vem muito por conta de maturidade. Eu fui assumir a chefia de uma casa com 28 anos, 29 anos. Se eu fosse assumir isso com 23 anos, eu não conseguiria, não, cara. Não conseguiria. Né? Mas uma casa igual a Alma, que é super complexo, tem evento, tem aula. Então, assim, maturidade é importante. E aí, eu acho que na cozinha mineira, inclusive, a gente aprende que a gente precisa ter paciência, né? A gente aprende que tem a costela lá que vai ficar 12 horas cozinhando. A gente aprende a fazer aquele pernil no pingue frita, que são 6, 7 horas cozinhando. E eu acho que na carreira da gastronomia é a mesma coisa. A gente tem que ter paciência. E às vezes pode parecer um pouco contraditório, pô, mas o cara tem 3 anos de cozinha e é chefe de uma casa. Mas, tipo assim, eu fiz um tanto de coisa antes para me credenciar a ser chefe dessa casa. Né? Então, assim, a gente tem que ter paciência e esperar as coisas acontecerem. Então, assim, eu acho que o cara que acabou de entrar no curso, tal, pô, eu quero usar as redes sociais, vamos começar pela base, vamos construir uma boa fundação, vamos buscar boas referências.
não preocupa agora com o que você vai postar de foto, preocupa com quem você vai seguir. Preocupa com quem vão ser suas referências, porque as suas referências, elas são a base da sua casa que você está construindo, que é a sua carreira, né? Depois que você construir as suas referências, aí você vai fazer uma coisa que é muito importante, você vai sair para comer. E assim, isso é importante pra caramba, porque... Experiência, exato, cara. E quando eu digo experiência, eu não tô querendo dizer que é restaurante Michelin, não. Cara, a broa de fubá com queijo do Sabiá, para mim, é imbatível. Uhum. Né? E, assim, e é algo que tá ali acessível para todo mundo. Tem pão de queijo aí de tiazinha no interior que bate qualquer chefe de cozinha. Então, quando eu digo sair para comer, eu não quero dizer só ir em restaurante caro. Lógico, pô, se você tiver condição de guardar uma graninha para sair para ir num restaurante melhor, vai lá no Alma, chama o chefe na mesa, pergunta, pô, como é que é isso, não sei o quê. A gente vai ter um prazer de te explicar. Agora, encosta a barriga no balcão ali do Sabiá, come uma broa e pergunta para o Marcos, que está lá há 30, 40 anos, fala, ô Marcos, como é que é essa broa sua? Ele vai te contar essa história e vai ser uma experiência super rica. Né? Então, eu acho que assim, primeiro você vê quem que você quer seguir, depois você vai criando desejo dentro de você das pessoas que você quer comer a comida delas, né? Assim, eu tenho chefe que eu sigo no Instagram um tempasso, um caso que aconteceu agora, meu sonho na Osteria Francescana, do Márcio Botura. E aí, depois de 2 anos tentando reservar, eu consegui fazer uma reserva para o dia 20 de maio, aí veio o coronavírus. Eu namoro com o Máximo, com a comida dele há muito tempo. Então, assim, depois de anos que eu sigo o cara, que eu conheço... Aqui, ó. Não tinha reparado, ó. Ah, que bacana, velho. O livro do Máximo tá aqui do meu lado. E, assim, depois de namorar ele anos, aí, sei lá, ano que vem eu vou comer a comida dele, se der tudo certo. Mas a gente tem que ter paciência, né? E a gente tem que buscar essas referências e fora do Instagram. Tem 2 livros que eu acho que são fundamentais para quem quer ser cozinheiro. Eu acho que tem mais, né? Mas eu estou falando dos que eu acho legais. O primeiro que é um clássico, que é o Cozinha Confidencial. E eu acho que o Cozinha Confidencial, quando ele é lido hoje, tem que ser feito um filtro, porque a realidade hoje da cozinha não é mais aquela, né? O Anthony Bourdain, ele relata tipo, vários abusos de droga e tal, e a gente sabe que isso existe em várias áreas, não só na gastronomia, mas hoje não é igual ele fala, né? Não é. Então, tem que ter esse filtro, mas eu acho muito importante. E tem um que é do Atala com o Dória, né? Que é o Com Unhas, Dentes e Cuca. Super legal também. O livro eu acho muito legal, porque ele fala da gastronomia internacional, ele fala de base de Carême, de Paul Bocuse, né, de Escoffier, e ele fala de Brasil, fala de ingrediente brasileiro, fala de construção da cozinha brasileira. Então eu acho que são 2 livros muito legais, assim. E é isso, é ir construindo referência e ter paciência, gente, porque quem faz uma base bem feita, né, quem tem uma estrutura, uma fundação legal, vai conseguir fazer algo bacana. Exatamente. Esse livro do Dória e do Atala, inclusive, ele fala da Nouvelle Cuisine de segunda geração, que pouca gente sabe como foi esse movimento, né, na década seguinte, né, então, 1972, Nouvelle Cuisine na França, e aí começa a irradiar para o mundo, mas na década de 80 é o que eles chamam de Nouvelle Cuisine de segunda geração, quando os caras saem da França e vão para os outros países falar um pouco disso, dessa estrutura, e aí o Claude veio para cá como um dos grandes representantes. Franceses, né? Exatamente. Alguns franceses, né? O Emmanuel Bassolet e alguns caras... O Jacan. O Lohan, exatamente. Então, os caras fodas e tal. Então, esse livro dá um panorama super legal pra gente. Agora, eu ia te falar o seguinte, você comentou de... Aqui, que a Carol sempre recomenda esse livro, hein? A Carol aí do Senac. Carol Figueira. Certo, hein? Que a Carol recomenda os livros bons. Os livros bons, exatamente. Carol é uma grande estudiosa do mercado aí, uma menina que tem muito a dizer, né? Muito importante para a gente, tal. Boas reflexões saem ali do Senac. A gente precisa bater um papo com a Carol também por aqui, né, em breve. Mas eu ia te dizer o seguinte, você comentou algumas coisas, referência, você falou desse olhar de, poxa, senta ali, eu lembrei do Nonô também, né?
Pô, senta ali e pergunta, como é que faz esse caldo? Finge que você não sabe, cara, assim. E aí eu falo muito isso com a galera, assim, ó, mente de criança, cara, assim. Não seja arrogante para achar que você já sabe as coisas. Mesmo que você for foda no caldo de mocotó, chega lá, senta e fala assim, como é que faz caldo de mocotó? O que é mocotó? Porque alguma coisa o cara vai falar que você vai e pega. Porra, não sabia, né? E é um pouco isso que você falou. Tem algumas informações dessa aí. Tem 2 podcasts lá no podcast da Unto, que é o podcast do... Tem 2 referências. Tem um, inclusive, que fala o que você faz quando não está fazendo nada, que diz respeito muito ao que você consome, né, na internet, ou de livro e tal, e vai tecendo quem é você, né? E é exatamente o que você vai entregar para o mercado depois, né? Ô, Caio, palavras finais, velhinho. Antes de você falar as palavras finais, assim, estamos chegando aí a 52 minutos de live, está sensacional essa conversa, mas antes de você falar as palavras finais aí, eu queria falar o seguinte, se eu já era fã seu, eu tô mais fã ainda, meu velho, porque você é um cara que cozinha coisas incríveis. Eu acompanho você antes de você migrar mesmo para a cozinha. E aquela coisa de você sempre falava isso, não, no escritório, mas correndo para a cozinha, aquela coisa toda. Eu já acompanhava essa parada toda e vejo consigo perceber uma construção muito bonita da sua jornada, cara, e com uma identidade muito bem traçada e tal. Mas isso é o que era. Agora eu já estou mais fã ainda, cara, dessa conversa. Obrigado. Porque Foi bom, a gente. bom. Não, legal demais. A gente percebe que você tem o que a gente elenca para os caras terem, velho, para chegar no sucesso, velho. Que você tem uma argumentação muito poderosa do que é o seu caminho. Você conhece a sua identidade, você sabe o que é importante para você, para buscar e tal. Então, isso foi muito rico, cara. Fiquei muito satisfeito de estar com você aqui. Te agradeço demais. Ganhou assim, estrelinhas máximas. Agora eu vou estar ali agarrado no Alma toda hora que eu puder para bater mais papo com você, cara. Fala alguma coisa aí de palavras finais. O que você acha, Caio, assim, para a galera entrar no mercado? Alguma outra consideração? A palavra é sua, hein? Primeiro te agradecer pra caramba pelos elogios, pelo convite, por estar aqui, por a gente poder debater esse tema. Eu acho que na gastronomia, às vezes, a gente fica muito cada um no seu quadrado, né? E essas conversas são tão ricas, a gente tem que fazer isso mais vezes. Você conta comigo aí, sempre que quiser, estou à disposição. A gente encaixa na agenda e vamos embora. E assim, uma coisa que eu gosto, talvez a coisa que eu mais gosto de fazer na cozinha é dar aula. Então, isso daqui é algo que se aproxima um pouco com a aula, né? Quando a gente debruça sobre um tema, né? Igual eu te falei que eu estava lá quase fazendo um mestrado no direito. Eu gosto muito de pesquisa, de estudar e debruçar sobre um tema, tipo, vamos entender isso aqui, né? Vamos entender o que está acontecendo. E assim, cara, se eu pudesse dar um conselho para a galera, dar um conselhão meio geral, assim, de tudo, e é um pouco de tudo que eu falei, mas talvez as 2 qualidades mais importantes que um bom cozinheiro precisa ter é humildade e resiliência, essa palavra que ficou tão batida, tão clichê, mas eu acho que ela foi feita para um cozinheiro, assim, porque a gente tomou muita porrada, você sabe disso. A gente toma muita porrada e a gente tem que aprender a tomar porrada, segurar o choro e segurar a panela e continuar o serviço e bola para frente, né? Isso humildade e resiliência é muito importante, porque sem humildade a gente não consegue crescer, a gente não consegue aprender. Quando a gente acha que a gente sabe tudo, a gente está fechado para o aprendizado. Então, humildade e resiliência. E eu acho que talvez, assim, além dessas 2 qualidades, a coisa mais importante que eu queria falar para o pessoal da gastronomia, né, da faculdade, cara, valorizem os clássicos, valorizem as bases. Antes de tentar fazer uma espuma ou uma esferificação, vocês já tentaram pegar e fazer, tipo, 3 caldos de legumes foda? Um caldo claro, um caldo escuro. Você já tentou extrair o máximo de sabor que você pode de uma cebola? Né? Coisas assim. Valorizem essas bases, valorizem os clássicos.
pega para fazer um carbonara. Quem aí já fez um molho bechamel como fazia na França, de cozinhar por 7 horas um molho bechamel para você sumir com todo o gosto de farinha possível, né? Então essas coisas, elas são tão ricas, e quando você faz um bechamel naquele método clássico, e você prova o bechamel depois, você fala, cara, eu nunca tinha comido um bechamel. É isso? É outra coisa. Eu lembro que no ano passado o Ramé me levou no Dom para conhecer o atalho e tal, e aí eu provei o tucupi do Dom. E quando eu provei, eu falei, cara, eu nunca comi tucupi na vida. Se isso daqui é tucupi, eu nunca comi tucupi, né? Então, quando você pega uma coisa que ela foi exaurida, que você chegou no melhor dela, é como se você estivesse experimentando algo novo. Então, assim, eu esqueci de falar isso é muito importante. Quando eu comecei a querer estudar sobre cozinha mesmo, eu comprei um livro que é um livro basicão, assim, que é aquele Todas as Técnicas Culinárias, da Cordon Bleu. E eu simplesmente pegava, assim, página 1, cortes, brunoise. Pô, hoje é dia de cortar cebola brunoise. E, gente, isso não é legal, é chato. Tipo, é chato você, tipo, hoje eu vou só cortar cebola. Ah, mas o que você vai fazer? Não, eu vou só cortar cebola. Quando eu acabar, eu faço uma sopa de cebola e tal, mas assim, o objetivo hoje é cortar cebola. E o objetivo amanhã vai ser cortar cenoura em julienne. E quando você vai seguindo as páginas do livro, né, e você vai caminhando ali, e aquele livro, ele tem tudo. Ele tem tudo que você precisa. Ele fala desde um brunoise até molhos extremamente complexos que dependem da produção de 6, 7 bases diferentes. Então esse livro é um livro genial, porque ele é um guia que ele não se aprofunda em nada, mas ele te dá um norte muito legal, né? Então, assim, valorizem essas bases, escolhe, pô, você gosta mais de cozinha italiana? Pega uma base italiana, vai estudar pela codificação italiana. Se você vai francesa, francesa. Bora buscar referência. Oriental, né? Oriental, aí vai. Se identifica com uma linha, segue nela, valoriza as bases, valoriza os clássicos, tenta fazer de uma maneira perfeita o que você quer e que você vai conseguir evoluir como cozinheiro. E assim, eu queria falar que todo mundo, 100% das pessoas que me mandam direct no Instagram, eu respondo. Então, quem tiver qualquer dúvida, quem quiser trocar uma ideia, tem uma coisa que acontece muito comigo, acho que pela minha história, muita gente de outras áreas me procura e fala, posso ir para o Alma ficar um dia para ver como é que é uma cozinha? E nessa brincadeira eu já contratei 3 pessoas, assim. Que ótimo. E aí, assim, quem quiser ir lá para ver como é que funciona uma cozinha profissional, quem não conhecer, eu estou aqui à disposição. Eu me vejo como isso para mim é algo que é a minha obrigação. É a minha obrigação como chefe de cozinha, como alguém que representa uma cozinha tão importante como a mineira. Então, assim, eu me vejo como minha obrigação fazer isso. Então, assim, como uma pessoa que representa e acredita tanto na cozinha mineira como eu queria me colocar à disposição de quem quiser trocar uma ideia, quem quiser bater um papo, quem quiser saber mais sobre esses temas, sobre essas coisas que são tão importantes para mim, eu estou à disposição. Me chama lá no Instagram, @CaioSoter, que vai ser um prazer para mim bater um papo com vocês, não precisa ter vergonha, e é isso aí. Muito bom, Caio, muito bom. Eu queria falar um negócio, olha só, todas as vezes que a gente tentou fazer uma live de meia hora, nós fracassamos. Porque não dá, cara, assim, o negócio fica bom, o assunto fica bom, a galera começa a interagir, a gente recebe um monte de pergunta pela UNT e fica super legal, né? Muito bom, cara. Eu queria dizer assim, foi uma mega aula. Essa parada aqui foi um negócio violento. Essa live foi incrível. Como vem sendo a jornada de conversa aí, como o Caio falou, a gente fica muito ocupado no nosso dia a dia. O cara na cozinha, a gente lá na academia e com evento e com consultoria, e aqui na UNTO, a Academia de Gastronomia Criativa, tentando jogar para a galera uma informação de qualidade. Então, todo mundo trabalhando de 6 da manhã até 2 da manhã e virando. Mas quando a gente tem um tempo, a gente fazer essa discussão, porque é incrível. Olha que aula sensacional que a gente teve hoje aqui. Eu queria só mandar um abraço aí
Fala, Para o Caio. Elton, que está assistindo aí pelo Instagram, o Elton é um cara que já fez muito evento comigo. E esse cara é um cara que tem as qualidades que a gente falou, que é um cara humilde, um cara que quer aprender, um cara que corre atrás. Então, só mandar um abraço para ele, que ele acabou de mandar uma mensagem aí no Instagram. Um cara muito bacana. Aí, então, tô precisando de cozinheiro sim, hein? Se o Elton estiver disponível, já tô precisando mandar ele para um lugar bom, hein, velho? É isso aí, a gente precisa dessa galera. O Caio, sensacional, cara, muito obrigado. Você é uma figura, assim, ímpar, um cara muito importante para a gente. Eu fiz o convite, assim, na certeza de que ia ser uma conversa realmente incrível, porque pessoas incríveis fazem isso, né, cara? Assim, acho que você é uma figura dessa, muito importante para a gente, para o mercado. Te parabenizo muito pelo seu trabalho que você vem fazendo, cara. Um trabalho ímpar, muito bacana, à frente aí de um restaurante muito expressivo e com figuras muito importantes do lado. Você é um cara que sabe fazer o que está fazendo muito, muito bem feito. Então, continue assim. Vamos que vamos. Conte com a gente também, né? Por todas as vias aí que a gente encontra. E vamos junto, porque junto a gente consegue fazer mais coisa, né? Valeu, Adriano. Foi um prazerão participar e estamos aí à disposição. Valeu, show de bola. Moçada, obrigado aí quem acompanhou. Não deixa de rever essa live, isso é imperdível, hein, moçada? Não deixa de rever essa parada. A gente vai estar com essa live lá na plataforma também, no YouTube. Fechou, moçada? Obrigado, Caio. Em breve vou lá conferir uns tapas lá e umas telhas lá que tá virando clássico do Caio. As telhas o pessoal já está pedindo para ter aula de telha. Exatamente. Show de bola, Caio. Parabéns aí mais uma vez. Em breve a gente se encontra aí. Valeu, um abraço. Moçada, obrigado. Tchau. Valeu, abraço.